Mais um podcast Mari pelo Mundo. Eu sou a Mari, eu tô aqui com a Andrea novamente e a gente vai conversar sobre a Irlanda. Cada vez que a gente grava um podcast eu vou descobrindo um pouquinho mais dessa viagem maravilhosa que ela fez. E a gente vai falar especificamente sobre uma road trip pela Irlanda. E a gente tem várias curiosidades, eu acredito que os ouvintes também, os que não conhecem ainda o destino, sobre tudo, planejamento, as dicas, orçamento, hospedagem. Então vamos do começo. Tudo bom, Andrea? Tudo bom, Mari? Vamos falar sobre a Irlanda, minha viagem que realmente foi bastante especial. Eu levei bastante tempo fazendo o planejamento dela, era um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer, e não só conhecer a cidade principal da Irlanda, né? Conhecer Dublin também, a gente passou alguns dias lá, mas o meu maior foco era realmente fazer essa viagem pelo interior da Irlanda e fazer isso de carro. Eu não queria fazer bate-volta, apesar assim, quem tem pouco tempo tem muita opção de você fazer os passeios para alguns lugares específicos e turísticos com bate-volta, com tour guiado, coisas assim. Mas se você tem mais tempo, o que eu queria mesmo era passear pelo interior. E a Irlanda é um país pequenininho, né? Então não é que a gente rodou 1.000 e poucos quilômetros. Distância São Paulo-Porto Alegre. Eu rodei 1.000 e poucos quilômetros em 8 dias. Ai, que maravilha! E voltando ao podcast anterior, dirigindo na mão esquerda, porque na Irlanda se dirige na mão esquerda, mão inglesa que eles chamam também. E então essa é uma curiosidade que a gente gravou um podcast só para isso. Então depois que terminar esse, vai lá e escuta. Continuando. Bom, então falando sobre o meu roteiro, mais ou menos, eu acho que é um destino que vale a pena você fazer um planejamento, pensar quais são as cidades que você quer parar, porque tem muita coisa bonita, tem muito hotel tipo pousada, o que a gente conhece aqui como pousada, né? Que é o B&B, o Bed and Breakfast, em cidades pequenas, que é a parte que eu acho mais legal. Então a gente pegou o carro chegando no aeroporto de Dublin e eu já saí, porque São Paulo, a logística, na verdade, saindo de São Paulo, escala em Londres, Dublin. Em Dublin eu peguei o carro e já saí da cidade. E aí eu tinha algumas opções, assim, a primeira opção, assim, eu cruzei, Dublin tá do lado direito, para quem olha o mapa assim, né? Dublin tá do lado leste da ilha, né? E a gente foi direto cruzando pro lado oeste. E assim, uma outra cidade grande que tem ali é a cidade de Galway, que era uma das minhas opções, mas eu acabei optando por uma cidadezinha menor, mais próximas do Cliff de Moher. E esse primeiro trecho foram 2 horas e meia. A gente cruzou o país inteirinho, 2 horas e meia, né, de leste a oeste. E ali eu fiquei 2 dias. A gente foi conhecer os Cliffs, que era a minha cereja do bolo. É um lugar incrível, não é o único lugar incrível que eu conheci. Outros que a gente passou me surpreenderam ainda mais. E ficaram faltando outros que ficou à vontade, né, de voltar. Peraí, André, te interrompendo. Você fez um voo super longo, com escala, chegou e já pegou o carro. Na verdade, não. Eu abri a passagem, eu fiquei 1 semana em Londres antes de seguir para a Irlanda. Então, o meu voo intercontinental foi São Paulo, Londres. Eu desci em Londres, a gente ficou uns dias ali e depois eu continuei Londres, Dublin. Aí é um voo curto, foi um voo de 2 horas e dali eu peguei o carro, mais 2 horas e meia de carro. Porque eu fiquei imaginando chegar cansada de um voo longo e dirigir na mão esquerda, tudo junto. Na verdade eu fiz essa logística justamente para não precisar pegar o carro depois de um voo longo. Também porque os horários, assim, não é uma coisa que encarece, é uma coisa que dá para fazer. É uma passagem aérea que dá para você fazer combinada, ficando em Londres alguns dias, aproveitando também a cidade, e aí depois seguindo para a Irlanda. Eu fiz os trechos todos com a British e aí assim, é possível fazer isso sem aumentar muito o custo da viagem. Na volta, a gente não parou em Londres, na volta aí eu vim direto, mas aí também a gente já estava tranquilo, ficou em Dublin os últimos dias da viagem, e aí eu fiz Dublin, Londres, São Paulo, essa volta eu fiz direto. E já que você tocou no assunto custos, qual é a diferença assim a Inglaterra a gente sabe que não é barata, mas qual é a diferença entre a Inglaterra e a Irlanda?
A Irlanda está dentro da comunidade europeia, né? A Irlanda moeda oficial é o euro. É caro pra gente porque é tudo em euro, mas é Europa, né? Assim, ela é mais barata do que a Inglaterra. O país é mais barato do que a Inglaterra, mas é caro pra gente. Agora, a Irlanda, proporcionalmente com outros países da Europa, eu não achei a Irlanda absurdamente cara, até para começar com hospedagem. Então, vamos pensar, em falar em caro e barato, ou caro e não tão caro, pensando sempre em termos de Europa, nunca pensando em termos de Brasil. É um país que não é muito caro nem para comer e nem para hospedagem. Dublin, hospedagem um pouquinho mais salgada do que o interior, né? Mas é equivalente a você planejar uma viagem para a Europa. Não tem nada de astronômico, que não se espere de uma viagem no planejamento para a Europa. E quais foram os destaques, assim, além da natureza, né, que vem em filme? A gente tem um post falando de um filme na Irlanda, não tem? Tem, Quer Casar Comigo. Quer Casar Comigo? Esse. Que eu assisti, achei uma graça, vale a pena para quem ainda não foi para Irlanda assistir, depois ir para Irlanda ou vice-versa. Tem alguns filmes que são comédias românticas, né? Então essa uma característica o título em inglês é Leap Year. Ele foi traduzido no Brasil como Quer Casar Comigo. Tem um outro também, PS I Love You. Também é outro filme que aparece em alguns bares, algumas coisas na Irlanda, que também é outra comédia, drama romântico, né? E esse do Quer Casar Comigo, ele fala da Península de Dingle, que foi o outro lugar que a gente visitou. E eu não fiquei na Península de Dingle, mas a cidade me surpreendeu. Eu achei que fosse um negocinho, assim, fosse uma cidadezinha menor, um negócio mais interior. Mas não, ela é super turística, é uma gracinha, a comida deliciosa, um monte de coisa pra ver. A gente não queria ir embora, me arrependi de não ter ficado uma semana inteira em Dingle. Acho que sim, a vontade que eu tinha de conhecer a Irlanda era tanta que, pra mim, se eu tivesse ficado uma semana em Dingle, tava bom. Então vamos lá, vamos fazer o meu cronograma e o meu roteiro, né, voltando do início. A gente saiu de Dublin e aí a gente parou próximo aos Cliffs de Moher. Uma cidade maior que tem ali é a cidade de Galway. Ali a gente ficou 2 dias, a gente fez os passeios nos Cliffs de Moher, que é um dos grandes destaques de natureza da Irlanda. Dali a gente seguiu para um outro destino que é clássico, que na verdade é uma rota, que é o que eles chamam de Ring de Kerry. Ele fica no condado de Kerry, ou então seria equivalente a um estado, né? A Irlanda é dividida em condados ou em estados. E a península de Dingle, que tem nesse filme, ela faz parte desse caminho, desse Ring de Kerry. A gente não ficou hospedado na península de Dingle, eu fiquei hospedado em Killarney, que é uma outra cidade um pouquinho maior também, e que me dava acesso ao Ring de Kerry, à península de Dingle e a algumas outras cidades que a gente também quis visitar. Então a gente fez metade, tem vários castelos no caminho para você parar. A gente fez esse anel todo de carro e saindo do anel a gente parou também na cidade de Cork, que é a segunda maior cidade. É uma cidade mais industrial e é uma cidade também que tem muito estudante. A gente encontrou muito brasileiro nessa viagem, muito brasileiro morando na Irlanda. Cork é uma cidade que tem bastante brasileiro e que abriga muito estudante estrangeiro também. Cork não acho que é uma cidade que eu voltaria, por exemplo, assim, aquela coisa na Irlanda, passei por Cork e está visto. Na próxima vez fico em outros lugares, né? Mas valeu a pena, porque fui conhecer, né? Então dá para falar sobre a cidade. O povo quer saber, assim no interior da Irlanda, eu conheço Dublin, mas não conheço o interior. Tem aqueles pubs que você vai entrando e fazendo amizade com todo mundo e tem a música tocando? Tem sim, a gente foi, inclusive quando a gente chegou na primeira hospedagem, eles já tinham fechado a parte de comida, meu filho estava com fome e meu marido foi trabalhar, por causa da diferença de fuso horário, né? A gente que trabalha
por conta própria, você leva o trabalho e o computador junto quando você viaja. Tem vantagens e desvantagens. Então a gente chegou lá, meu marido foi trabalhar e eu fui levar a Miguel para comer. E aí o moço do hotel, da pousada, falou pra gente, olha, tem um pub que tá aberto ainda, que ainda serve comida. E aí a gente foi pro pub. Aí cheguei no pub, uma alegria, toda uma festividade. E aí perguntei, né? Assim, não, o pub não estava mais servindo, a cozinha já tinha sido fechada. Eles estavam servindo só bebida. Mas ela quebrou o meu galho para servir uma sobremesa. Então, nossa janta neste primeiro dia foi sobremesa. Eu e o Miguel comemos 2 doces enormes de janta. Ele estava morrendo de fome, coitado. Não, porque Brasil é conhecido com carnaval, né? Irlanda é conhecida com os pubs. Onde quer que você vá, tem um Irish pub. Então, e aí assim, quanto mais tarde ia ficando, isso não era tão tarde, né? Assim, como a gente foi no verão, a outra vantagem legal de você ir no verão é que você tem dia até, é claro, até 11 horas da noite, 10h30, 11 horas. Eram 9h30, a cozinha fecha às 9h30. Depois das 9h30 não tem cozinha, tem só bebida. E a gente chegou no pub, era 9h15, então ela só podia aceitar pedido para a sobremesa. Foi o que aconteceu. Meu filho é menor de idade, a gente não ficou no pub depois para beber, mas ele até poderia ficar, ele só não pode beber, né? Mas você pode ficar. E quando a gente saiu dali, assim, tava uma festa, o pessoal chegando, e é uma animação o tempo todo. E em todos os lugares, em Killarney também, que a gente foi, a gente jantou num pub um dia. Só que você janta cedo, tem essa coisa desse costume que é diferente pra gente. Você não encontra uma cozinha ou um jantar aberto às 10 horas da noite. Às 10 horas da noite, ou a pessoa tá em casa, ou a pessoa tá no bar, tá no pub bebendo. Não tem restaurante aberto, principalmente no interior. Fui numa viagem a trabalho e aí tem o Riverdance, que realmente é muito famoso. A gente foi no show do Riverdance, que foi maravilhoso, com o principal lá, não me lembro o nome. A música celta também, vários shows com música celta. Não, foi uma viagem incrível, mas só em Dublin. Chuvinha o tempo todo. Isso é uma Me outra fala coisa. sobre o clima. E aí você falou do Riverdance, né? A gente foi no show também em Dublin e foi maravilhoso. Clima. A Irlanda a gente foi mês de julho, alto verão, e o máximo que eu peguei de temperatura foram 23 ou 24 graus. Todos os dias tinha chuva. Todos. Eu acho que assim, foram 15 dias de Irlanda. Foram 14 dias total de Irlanda. 14 dias, em algum momento do dia choveu. É abraçar o clima do país, paciência. Ele é assim, todo dia chovia. Principal coisa que a gente usou foi uma capa de chuva. Não, inclusive quando eu cheguei lá, eles deram um presente assim lá na chegada e era um guarda-chuva e uma capa de chuva. Aí eu falei, por quê? Aí depois usei muito. Usei capa de chuva todos os dias. A gente não usou guarda-chuva, principalmente no interior, porque o vento é muito grande, não dá, é impossível, né? Então é a capa de chuva mesmo. Mas não estragou a viagem em nenhum momento, porque inclusive assim, tem algumas fotos minhas, por exemplo, nos Cliffs de Moher, por exemplo, com sol. Meia hora depois tem uma foto no mesmo lugar, no mesmo dia, com diferença de meia hora, com chuva. Então tem essa particularidade. O sol aparece todos os dias também, e a chuva aparece todos os dias. Aí você tem que administrar isso no seu planejamento, na sua expectativa, né, da viagem, e saber que é assim, pronto. E não estraga. E você foi numa viagem em família com um adolescente, né? Qual foi o que ele mais gostou? O que foi o destaque assim da viagem para ele? Eu acho que toda a parte dos Cliffs, ele é um adolescente, né? Foi uma criança de gostar muito de natureza, de esportes mais radicais, de fazer tirolesa e arborismo desde pequenininho. Ele gosta também de montanha-russa, então é companheiro para fazer caminhada, adora andar de bicicleta, então ele curte isso, né? E assim, como adolescente cada vez mais. Então
tem uma caminhada toda ali nos cliffs que a gente fez. E teve uma hora que meu marido falou assim, não, vou voltar, tô com frio, porque o vento era muito forte. Aí eu olhei pra ele e falei assim, e aí, você quer voltar? Vamos continuar caminhando? Ele falou assim, não, mãe, vamos continuar caminhando. Aí a gente caminhou mais uns 15, 20 minutos pra frente, quando eu achei que ficava um pouquinho mais perigoso, né? Porque tem uma hora que tem um povo meio maluco que sobe na beira do cliff, aí assim eu não curto muito. Aí a gente voltou, mas ele curte, mas é o perfil dele, tá? É muita caminhada. E a melhor época para fazer essa viagem? É verão, sem dúvida nenhuma é verão. Não é um país que estava, assim, foi julho, altíssima temporada, e a gente sabe que tudo na Europa estava com muita fila, com muito turista, né? Principalmente esse ano, que teve um boom, uma retomada total. E na Irlanda a gente não tinha fila, não tinha multidão em lugar nenhum. Então ainda também é um lugar que dá para viajar com mais tranquilidade mesmo no mês de julho. Mas definitivamente é verão, é julho, agosto. E o inglês da Irlanda? Também fui com uma expectativa, ai meu Deus, não vou entender ninguém. Foi tranquilo, a gente entendeu e, como eu falei, muito brasileiro. A menina da recepção do hotel em Cork, de Fortaleza. Achamos uma pastelaria de nata portuguesa em Dublin, os atendentes brasileiros. Do lado do meu hotel em Dublin, um restaurante brasileiro que servia feijoada. Realmente tem muito intercâmbio, né, pra lá. Maravilhosa. A Trinity College é um dos passeios obrigatórios na cidade de Dublin, que eu considero. Além de ser a faculdade mais antiga do país, eles têm uma biblioteca impressionante e eles têm dentro do acervo da biblioteca o livro de Kell. Eles têm na biblioteca o livro de Kell, que é uma relíquia. Eles têm na biblioteca da Trinity College o livro de Kell, que é uma relíquia, né? É um livro muito antigo e que tem várias lendas e que tem a escrita celta ali e que é o grande destaque. É uma visita, para você entrar na biblioteca, é uma visita paga, uma visita agendada. Então tem que entrar no site do Trinity College para você fazer a compra antecipada do ingresso. É mais legal fazendo antecipado, porque a gente chegou lá no horário marcado e entrou numa boa. Pessoal, teve gente que estava perguntando sobre comprar ingresso na hora e para aquele horário não tinha. Não tinha fila, mas também não tinha disponibilidade para venda na hora. E outra coisa que eu achei muito interessante também, agora eu tô lembrando as coisas, tava tudo escondidinho na memória. As portas, né? Não sei se você fez algum tour e eles falaram, porque realmente tem muitas portas diferentes em cada casa e acaba sendo um passeio fotografar as portas da Irlanda. A gente fez um tour guiado, daqueles free tours que a gente coloca no blog. Que são ótimos. São maravilhosos. A gente fez esse free tour em Dublin e são ótimos exatamente por essas histórias que você escuta. E aí a questão é assim, exatamente, as portas, eu me lembro que ele contou, você tem as portas das casas coloridas e diferentes. Aí você lembra por quê? Não, imagina. Agora eu lembrei que tinha porta. Exagero, então, André. Eu vou te contar, assim, mas assim, mesmo eu contando, para quem for para Dublin, vale a pena para ouvir as outras histórias do guia, fazer esse tour guiado. As portas são coloridas e diferentes porque as casas são muito parecidas, elas são iguais. São casinhas geminadas todas iguais. E as portas são coloridas porque quando o marido chega em casa, assim, depois do pub, para ele não entrar na casa errada. Entendi. A casa dele é a da porta vermelha. Assim, ele não entra na casa do vizinho que tem a porta azul. Essa é a história que o guia conta. Outra história que eu achei muito interessante, ele fez o tour com a gente em Dublin. E aí ele mostrou, tem um prédio que foi um banco. Um prédio histórico, ele tem umas colunas enormes, muito bonito o prédio. E todas as janelas estão fechadas com tijolo. Não tem janela na frente do prédio. Né? Eram janelas e elas foram todas lacradas. Por quê? Porque existia há um tempo atrás um imposto por janela na cidade de Dublin. Então todas as janelas foram abolidas para pagar menos imposto.
Outro passeio que tem que ser feito, para assim, afinal de contas, um dos maiores símbolos do país é a cerveja Guinness. Então tem que visitar a fábrica da cervejaria. Da Heineken. Não, da Guinness. Da Guinness. Onde é a Heineken? A Heineken é Amsterdã. A Heineken é Amsterdã, não, é a Guinness. Eles têm um prédio enorme, eles têm uma visita, fizeram, né, 8 andares de um prédio dentro da fábrica, que é para visitação de turismo, onde eles explicam da onde vem a cevada, como é que é feita a cerveja, toda a história da família Guinness, como é que eles começaram, da cervejaria, a história da harpa, que é o símbolo deles. A harpa, agora que eu me lembrei, teve um evento com a harpa. A harpa hoje é o símbolo da Irlanda, mas ela sempre foi o símbolo da cerveja e ela é uma marca registrada da cerveja, tanto que a Irlanda, né, o governo da Irlanda precisou pedir autorização e pagou para a Guinness para usar a harpa também como símbolo do país, porque é marca registrada. E aí você tira foto com a harpa que tá lá, conhece, não sei o que, e no final você toma a cerveja da forma como ela tem que ser tirada, né, pelos cervejeiros da Guinness. Então vale muito bacana. A pena, tem que conhecer. Que legal, Andréia. É bom saber todas essas dicas importantes para planejar uma viagem, as curiosidades, também tua experiência lá. E acho que vale muito a pena, né? É um destino que você já falou que quer voltar. Então, quando os destinos deixam um gostinho de voltar de novo, acho que é porque realmente fez diferença, né, na vida da gente. Valeu muito a pena. Eu prometo agora que eu vou começar a escrever os posts da Irlanda lá no blog, né? Quem quiser saber mais informação também entre em contato com a gente. Eu vou ter o maior prazer de montar roteiro para o país, porque me apaixonei pelo lugar. Quero voltar, conheci, descobri muita coisa, pesquisei muita coisa, algumas coisas não tive tempo de fazer, por isso também a gente quer voltar, né? Mas vou fazer, assim, a gente faz um roteiro personalizado com o maior prazer e com o maior carinho, porque realmente me deixou com uma impressão. E a hospitalidade deles, a gente estava falando hoje também sobre hospitalidade mais cedo, e também é um povo muito hospitaleiro, que sabe explorar de uma maneira bastante positiva toda a parte do turismo. Então é um país que é muito, muito cuidado, né, com toda a parte turística, com todos os pontos, é bastante organizado. Eu não imaginei que o parque, onde estão os Cliffs de Moher, tivesse uma estrutura tão grande. Eles têm uma estrutura toda montada para o turismo, organizada e fácil de chegar, com muita sinalização. Então tudo isso facilitou a gente gostar tanto assim do país. Então tá bom, e mais informações, maripelomundo.com.br, ou entre em contato com a gente pelo e-mail maripelomundo@gmail.com, ou pelo Instagram @podcast.maripelomundo, ou pelo WhatsApp. E até a próxima.